Olá, começa agora mais um Hora da Saúde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa produção do Hospital de Amor que leva para você, aí na sua casa, em todo o Brasil, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa um tema diferente. Não saiu nos jornais ou nas revistas, não se comentou nos artigos de ciência ou tampouco daremos o Nobel a quem veicular a informação incontestável de que todos os homens e mulheres que já nasceram na Terra morreram. Todos os homens e mulheres vivos na Terra morrerão, assim como todos os homens e mulheres que vierem depois deles. Somos todos finitos e é esse o nosso tema de hoje. Para me ajudar a falar mais sobre esse tema, eu recebo agora meu parceiro de programa, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem? Ótimo, prazer falar com você. É sempre um prazer, Glaucia. A finitude é algo que é natural ao fato de viver. Todos nós um dia partiremos e não costumamos nos lembrar muito disso. No campo da saúde, muitas vezes esquecemos de discutir sobre isso nas consultas. Temos medo de falar com quem cuida de nós a esse respeito e quase sempre trazemos pesar a essa conversa, que não é novidade nenhuma se tratando de humanidade. É como nos conta Hilda Hilst. Levarás contigo meus olhos tão velhos. Ah, deixa-os comigo, de que te servirão? Levarás contigo minha boca e ouvidos? Ah, deixa-os comigo. Degustei, ouvi tudo o que conheces, coisas tão antigas. Levarás comigo meu exato nariz? Ah, deixa-o comigo. Aspirou, torceu-se, insignificante, mas meu. E minha voz e cantiga? Meu verso, meu dom de poesia, sortilégio, vida? Ah, leva-os contigo, por mim. Como diz Hilda sabiamente, não significa que toda essa conversa precisa de morbidade, porque ela nos direciona aos grandes fatos que de fato importam no viver. Marcelo, vamos sentar para falar mais sobre isso? Agora eu quero que você fale pra gente e de que maneira isso reflete no seu consultório. Glaucia, isso se reflete nas principais tomadas de decisão daquilo que realmente importa para a vida cotidiana do paciente. Quando a gente vai falar sobre finitude, a gente também fala sobre planejamento do cuidado, sobre fazer escolhas que às vezes são difíceis, quando a gente chega em momentos da vida em que as grandes escolhas não estão em diretrizes. Elas são personalizadas, elas fazem sentido para determinada história, aquela opção terapêutica que eu vou adotar ou não, aquilo que vai permitir uma maior qualidade de vida, uma menor limitação, uma melhor mobilidade, tudo isso faz parte do que a gente vai levar em conta na hora de abordar o paciente no consultório. Às vezes histórias que envolvem mais de uma vida, que envolvem contextos familiares, decisões que são difíceis, às vezes pessoas que não se falam há muito tempo e que na hora que descobrem um diagnóstico, um determinado momento de evolução da doença, decidem redimensionar prioridades, decidem abordar outras questões que são importantes na sua vida, que ficam às vezes guardadas numa caixinha, mas que refletem muito na sua saúde e no seu conceito pessoal do que é saúde e do que é doença. Marcelo, no começo do programa eu falei aqui que todo mundo que vive vai morrer um dia, todo mundo que já viveu já morreu, né? E esse é o ciclo natural da vida. Mas mesmo assim as pessoas têm muito medo de morrer ainda, né? Por que você acha isso? Esse assunto é um assunto que é um grande tabu, principalmente porque a hora que a gente fala dele, ele se torna mais real, mais concreto. Então a gente sabe que a existência é finita, mas a gente não costuma pensar muito a respeito disso. Quando a gente se depara com uma doença, quando a gente descobre um diagnóstico de algo que não vai ser mais curável, a gente tem essa verdade totalmente materializada na nossa frente e aí a gente precisa se adaptar a isso. E quando a gente vai se adaptar a esse processo de entender a finitude, a gente começa a se lembrar da nossa fragilidade, a conviver com essa fragilidade. E isso é o que torna o adoecer tão preocupante muitas vezes, porque é aquilo que a gente tem de mais tangível, talvez, que nos coloque nesse lugar de frágil, de finitos. E é isso que a gente precisa abordar no consultório quando a gente vai dar uma notícia difícil, quando a gente vai abordar um diagnóstico difícil, ou quando a gente vai falar sobre um momento de vida em que às vezes a gente vai percebendo que o fim se aproxima. Muita gente acha que é muito difícil só para quem recebe a notícia sobre a morte. Para quem dá a notícia também é complicado? Com certeza, especialmente porque quando você entra em contato com a finitude do outro, com a fragilidade do outro, isso toca a gente e reverbera na gente. Então o profissional da saúde, quando vai fazer alguma comunicação difícil de notícia, como a de uma doença que é incurável, ou em relação a um diagnóstico, ou em relação a um momento de finitude que se aproxima, seja com o próprio paciente, seja com um familiar, com um cuidador, com alguém que é responsável por esse paciente, essa conversa deixa marcas nas duas partes.
Especialmente porque às vezes você é um mensageiro, como um carteiro que vai entregar uma carta em uma história que já está em andamento. Então imagine você num cenário de pronto-socorro, num cenário de urgência e emergência, às vezes você não é a principal pessoa que cuida desse paciente ou dessa pessoa que adoeceu, mas é você quem vai portar uma notícia que é extremamente grave, que é extremamente delicada, que você não sabe como foi a preparação do caminho até aquele momento daquela comunicação. Isso mexe com as duas partes, especialmente porque às vezes quem entrega a mensagem recebe toda a carga emocional que aquela mensagem deixa, apesar de você não ter um vínculo direto com aquela história até aquele momento. Às vezes a sua história vai começar a cruzar essa história do paciente a partir do momento em que você entrega essa notícia, mas às vezes você não participou do cenário de cuidado dele, mas tem toda uma expectativa em que você fere essa expectativa de que vai dar tudo certo, em que você vai ter que falar coisas que são difíceis de serem aceitas, que são difíceis de serem encaradas muitas vezes, mas que são naturais e que fazem parte da vida. E do mesmo lado, você tem, às vezes, o segmento por anos a fio de um paciente, faz parte da história dele, viu grandes conquistas pessoais, viu grandes momentos da vida desse paciente, e às vezes vai caber a você também dar essa notícia, dar a notícia de um novo ciclo, de um encerramento de um ciclo próximo, e isso também mobiliza marcas. Pense, às vezes você segue um paciente, acompanha esse paciente por 10, 12, 15 anos. Isso pode gerar um vínculo muito forte, porque nos momentos de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade, você também acompanhou essa história, você também fez parte dela, e às vezes você vai ter que contar de que esse ciclo se encerra para as duas partes. Quando você perde um paciente, ou quando você faz parte desse ciclo de finalização da vida do paciente, você também se despede de um amigo, se despede de alguém que tem significado para você, que faz parte da sua história profissional e da sua história de vida, porque a gente vai levando essas marcas que o outro vai deixando na gente. Isso faz parte do papel do profissional de saúde, e não necessariamente só o médico. Todo profissional de saúde, todo mundo que faz parte do cuidado, então fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, que às vezes inclusive estão mais íntimos na tarefa de cuidar de um paciente do que só o médico que vai fazer visitas esporádicas ou que vai receber esporadicamente o paciente no consultório. Às vezes alguém que desenvolve o papel de cuidador de idoso, por exemplo, que está todo dia naquela família, naquela rotina, vivenciando todo aquele ciclo familiar, essas notícias e esses eventos são bastante impactantes também para o profissional de saúde. Marcelo, aí vem a necessidade de se falar sobre a morte. Qual o impacto de colocar esse assunto em conversas, tanto no consultório quanto nas redes de amigos e também em casa? A gente precisa ir preparando o caminho, né? Essas notícias, às vezes por serem difíceis, elas podem ser melhor construídas em parceria com o paciente. Às vezes a pessoa vai te dando a pista de como ela prefere. Há pessoas que gostam de saber absolutamente tudo sobre a sua própria saúde, sobre a sua própria vida, de tomar todas as decisões sozinhas. Há pessoas que não gostam disso. Há pessoas que não querem participar desse processo de decisão, que às vezes preferem delegar. E mesmo que elas saibam sobre o que está acontecendo, o que está diante de si, a pessoa vai percebendo a sua função física declinando, sua capacidade de trabalho diminuindo, as suas forças se esvaindo, mas às vezes ela não quer falar sobre isso, ela prefere que outras pessoas tomem as decisões mais difíceis, que as outras pessoas direcionem essa conversa para a parte mais prática. E a gente consegue construindo isso aos poucos. A gente consegue construindo isso tentando entender que pessoa é essa com quem a gente fala. É alguém que gosta de saber tudo e tomar todas as decisões? É alguém que não gosta de saber tudo, prefere não pensar a respeito disso e gostaria de compartilhar essas decisões? Quem são essas pessoas que essa pessoa com quem a gente conversa, quem é essa rede de apoio, para que essa pessoa delega a opção de fazer as escolhas, a opção de pensar sobre quais são as melhores decisões a serem tomadas, quais os caminhos. Então, a gente, durante o nosso ciclo de vida, vai passando por momentos de maior consciência, de menor consciência, e às vezes a gente vai precisar de que alguém escolha por nós, até em que momento a gente vai investir em medidas terapêuticas que são invasivas ou não. E às vezes a gente não precisa falar sobre isso nos últimos momentos, no nosso último mês, na nossa última semana, nos nossos últimos dias. Às vezes a gente pode ir falando sobre isso aos poucos.
Como seria se eu ficasse com as minhas funções físicas e a minha consciência limitada? Quem eu gostaria que decidisse sobre isso? E essa é uma parte da vida que a gente tem uma ideia de naturalidade em que as pessoas envelhecem e vão morrendo um pouco mais velhas. Mas isso nem sempre é uma realidade. Há doenças que são irreversíveis e que levam as pessoas para a finitude, independente da idade que elas estejam. Há momentos da nossa vida em que a gente está sujeito a intempéries, a acidentes, a coisas que não estão planejadas, e às vezes a gente nunca parou para pensar sobre isso, para decidir sobre isso, para raciocinar de que a vida acaba. Como esse momento que a gente vive agora, nesse próprio momento da pandemia, né, onde a gente muitas vezes perde alguém da família de uma forma muito rápida. Esse momento da pandemia sensibiliza muito a gente. E o fato de a gente não pensar sobre isso é um dos grandes problemas quando a gente, de repente, se vê infectado por um vírus desconhecido, por exemplo, e com uma condição de saúde que a gente não poderia prever e se vê diante de momentos de tomada de decisão que é difícil. Em relação a medidas invasivas, a limitação de recursos, né? Então nem sempre a gente tem todos os recursos disponíveis, e a gente vai precisar fazer opções que são difíceis, opções que são muito duras para o profissional de saúde, que apesar de não ser a pessoa que é responsável direta por detrimento dos recursos ou pela opção e disponibilidade disso, às vezes é quem vai entregar a notícia, é quem vai receber a carga de ser o portador da notícia. Porque às vezes a gente vai ter que comunicar coisas das quais a nossa decisão não tem peso algum. A gente simplesmente entrega a notícia, mas quem entrega a notícia também sofre o impacto emocional de entregar essa notícia. Seja a notícia de que a gente vai ter que fazer uma opção ou de que não há mais nenhuma opção de intervenção que seja curativa, que seja modificadora do curso da doença e que às vezes investir em mais invasão é investir em mais sofrimento, em mais dor. E a gente precisa negociar às vezes aquilo que tem uma margem de negociação bastante estreita. Isso é um grande desafio para todas as partes, para quem comunica e para quem recebe a notícia, para quem cuida e para quem recebe esse cuidado. Então, para todos nós que estamos aí sendo parte desse cuidado ou parte dessa linha de pensamento, dessa questão de se pensar sobre o fim, de pensar sobre a finitude, vale a pena que cada um de nós pense no seu papel, seja no papel de entregar a notícia, seja no papel de receber a notícia, seja no papel de enfrentar o desafio daquilo que às vezes não parece justo, não soa justo, mas que não está no nosso poder de escolha. Às vezes a gente vai se deparar dentro do que é natural de um processo de luto, e um processo de luto que começa a ser vivido antecipadamente, aos poucos, em que a gente às vezes não entende a razão daquilo, não entende como aquilo vai mobilizar a gente. Parece aquela realidade que a gente previu de um jeito, de repente ela é rompida de uma vez. Isso gera um movimento natural, às vezes até de negação. E quando isso acontece, é importante que a gente exercite a nossa empatia, que é a palavra do momento, exercite a nossa compreensão com todos os atores envolvidos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas determinado profissional da saúde parece que não se sensibiliza com isso. Mas às vezes aquela notícia, que para aquela família é única, é a primeira vez que se depara com aquilo, pode ser a 10ª, a 20ª notícia que aquele profissional de saúde precisou dar a respeito daquele mesmo tema, naquele mesmo dia. Isso vai gerando marcas em todas as pessoas envolvidas no processo. Então, lidar com a morte, que é a grande questão humana, é o que mobilizou a humanidade até aqui. A gente começa a se organizar enquanto civilização a partir do cuidado com os nossos mortos. A civilização humana começa a se desenvolver, especialmente em relação ao campo religioso, a partir do momento de cuidar dos mortos, de enterrar os mortos. Então, a nossa relação com a morte, com o enigma da vida e com o fim dela, é estruturante para aquilo que faz a gente ser conhecido como humanidade, aquilo que torna a gente humano. E é isso que faz a nossa relação de sentido com o existir, com o viver, com a vida em si.
Hoje, no Hora da Saúde, nós estamos falando sobre finitude. O Dr. Marcelo Gobo Júnior continua aqui conosco, né, Dr. Marcelo? Claro, gosto. E você também continua aqui com a gente. Como pensar sobre o fim da vida pode nos fazer refletir sobre a própria vida? Esse é assunto para o próximo bloco. Você continua aí?